E aí esse aqui, né, é um gráfico com os números de atentados em escolas por ano. Aqui no Brasil, o fenômeno acontece desde os anos 2000, tá? 2002, para ser mais exata. O primeiro caso aconteceu em Salvador, num colégio particular, inclusive. Mas essa ideia, essa cultura de ataque à escola, ele vai se iniciar nos Estados Unidos, com um caso muito emblemático que é Columbine, que foi no mês de abril, em 1999. Então, por que os ataques eles sempre acontecem em março e abril? Justamente porque esses grupos eles homenageiam Columbine. Tá? A ideia é prestar uma homenagem a estes que eles consideram como heróis. E aqui também eu tenho, né, dentro desse relatório que foi produzido por especialistas, nós temos então o número de atentados por estado. Vocês podem perceber que a região sudeste e sul é onde mais ocorrem esses atentados, tá? Isso também é um alerta que nos acende. O estado de São Paulo, inclusive, é onde a gente tem o maior índice de atentados, tá? E quando a gente diz atentado aqui, não é aquele que se consuma, mas talvez a entrada de uma arma branca na escola, todas aquelas ações que têm uma ligação direta com esse grupo que eu quero apresentar para vocês. Então eu fiz um histórico desses ataques, eu não vou ler, tá? Só vou citar. Salvador, Bahia, 2002. Realengo, 2011, que é um caso que ficou também muito famoso, tá? Suzano, 2019. Eu vou usar como partida Suzano, porque além dele ter sido um dos mais recentes e mais efetivos, ele é o ataque, né, que acendeu o alerta para a nossa Polícia Federal, para a inteligência da Polícia Federal, quanto a esses grupos e a forma como eles agem na internet, tá? Então, eu só quero destacar para vocês que depois do que aconteceu em São Paulo, né, que a gente acompanhou agora em março, a coisa só desandou. Só nessa semana, a Polícia do Estado de São Paulo conseguiu intervir em 279 planos de ataque. 279 planos de ataque. Só em São Paulo, tá bem? Pode passar, Tom. E aí, outra coisa que eu queria mostrar para vocês é que em metade dos ataques que acontecem contra as escolas, as armas vêm de casa. Por quê? Geralmente esses estudantes eles já possuem um certo contato, uma proximidade com armas, principalmente se o pai é CAC, que é aquela pessoa civil que tem porte de arma, ou se tem um contato com algum familiar que possui esse porte. Tá? Então essa criança ela tem um acesso mais próximo dela. E também eu queria destacar o quanto que as armas estão na nossa sociedade. A nossa sociedade, ela vive com a arma de uma forma muito naturalizada, né? Tanto que a sociedade civil, ela tem 7 vezes mais do que a própria força policial armas em casa. E aí também a questão da munição, né? Porque se tornou mais fácil comercializar e comprar munição no Brasil nos últimos anos. E aí essa imagem ela ficou muito famosa nas redes sociais, falando rapidinho por causa do nosso tempo. E esse é o ponto que eu quero trabalhar com vocês. Vocês podem notar que é um iceberg, né? O iceberg vou usar um termo leigo, né? Uma pedra de gelo que a gente só vê a superfície, né? No mar, mas que ele é muito mais profundo, né? Tanto que o Titanic foi com Deus por causa de um iceberg que era muito grande, né? E aí, a parte da superfície é aquilo que as pessoas veem, o que a mídia compartilha pra gente. Então, por que o menino entrou e matou 15 pessoas numa escola? Porque ele sofria bullying lá. Né, ele era excluído, ou porque os pais, será que esses pais não olhavam para esse menino não tem família em casa? Esses são os questionamentos que nós fazemos. Mas por trás disso, o que a gente ignora, porque pessoas sabem, né, o que a gente ignora ou o que a gente desconhece, é tudo isso aqui. É a vulnerabilidade desses jovens nas redes sociais, sejam elas as redes abertas ou a deep web, que é a internet mais difícil de ser acessada. São esses grupos online extremistas que compartilham ideias violentas, o aumento de acesso às armas de fogo, tá? Pode descer um pouquinho. E também a disseminação de discursos racistas e preconceituosos e esse espetáculo que se cria na mídia. Porque aí vai lá, aí acontece o ataque, fica filmando a cara do cara, aí vai mostrar a história, aí geralmente é um Datena ou um baque da vida, vai lá entrevistar a mãe, vai falar que o menino usava droga, que o menino sofria bullying, coitadinho, e, sabe? Bater na tecla em cima do indivíduo e não busca a causa. E isso, para esses grupos, é o grande objetivo, que eles estejam em evidência. Então, inclusive, né, para nós que sempre estamos recebendo informações, evitem compartilhar, tá? Porque para eles isso é o sucesso, é a glória deles.
O que eu estou chamando aqui de grupo extremista, né? São grupos, né, isso é uma definição da ONU, tá certo? Então isso já é algo que vem sendo monitorado pelos grandes organismos internacionais, porque fere principalmente a questão dos direitos humanos e a convivência democrática entre as pessoas. São pessoas preconceituosas que acreditam numa superioridade que as envolve. Então, geralmente, o número são garotos, tá, que fazem os ataques, que compõem este grupo. Eles acreditam principalmente que mulheres são seres inferiores, em algum sentido, e que elas precisam ser eliminadas da Terra. Assim como eles acreditam que também pessoas de outra cor, de outra crença, de outra orientação sexual também não deveria estar no mesmo espaço que eles. Então, eles acreditam que eles têm uma missão santa, então eles também se baseiam no fundamentalismo religioso, que eles têm que eliminar essas pessoas do mundo. E aí eu quero só citar um pouco a questão das redes sociais. Já deu, né? Mas só quero mostrar isso, pode passar. Como as nossas redes sociais, né, elas estão lidando com tudo isso. Eu só vou usar o exemplo do Twitter, por exemplo, que o Twitter, mesmo sob uma orientação governamental, não quer excluir perfis, né, os perfis que fazem apologia aos assassinos, que postam fotos desses assassinos dos ataques às escolas. Eles não querem excluir porque eles dizem que viola a questão de liberdade, que não é uma apologia ao crime. Só que são nesses espaços que esses meninos, né, os nossos meninos na escola, são cooptados. Porque eles ficam nas redes sociais, a gente sabe, o celular é a vida deles. Eles ficam ali e ninguém sabe o que eles estão fazendo. E são nesses espaços abertos que eles são cooptados. E outra coisa, no próprio TikTok, um vídeo que glorifica os meninos do massacre de Suzano tem mais de 344 milhões de visualizações. Existem perfis que são fã-clubes dessas pessoas e os nossos meninos acessam esse tipo de coisa, principalmente relacionado ao algoritmo. Então, se você já deve ter percebido isso, quem tem Face e Instagram, digamos que eu clico num vídeo de fazer unha, fazer francesinha, eu quero ver o vídeo como faz uma francesinha, só vai aparecer unha pra mim. Por quê? O Instagram vai entender que aquilo é meu interesse, ele vai me fechar na bolha do algoritmo. Quando o menino clica num vídeo desse, só vai aparecer esse tipo de coisa para ele. Tá? E isso vai criando aí uma ideia de que esse mundo é um mundo onde ele vai se encontrar e ele vai pertencer. Então a gente está passando por essa situação, por esse impasse em relação às redes sociais não quererem colaborar principalmente com a polícia. Rapidamente, só dizer também que existe uma ideia, como eles se sentem superiores, eles se sentem santos por aquilo que eles fazem. Então existe um diálogo muito grande com os grupos extremistas que a gente vê no Oriente Médio, os tais homens-bombas, né, que a gente ouve falar. Quando eles fazem aqueles atos terroristas, eles acreditam que vão ser recebidos por Deus, é a mesma lógica. Aqui, isso aqui é um print de um grupo, tá, da Deep Web, logo após que aconteceu o massacre de Suzano. E os meninos, né, eles falaram aqui, gente, não fiquem citando, mas eles eram nossos confrades sim. O último filme Sinal Verde dos Atiradores Santos foi nesse filme, no dia 11, há 2 dias atrás. Ou seja, eles anunciaram nesse fórum que ia entrar em Suzano e atacar. Então, assim, eles se consideram santos. Pode passar, Tom. E aqui é um outro print onde eles falam assim, Guilherme Talco Monteiro, que é um dos assassinos de Suzano, e o Luiz Henrique, que também é de Suzano, homens de bem honrados. Que dia bom de se estar vivo e livre para presenciar tal ato. Aí o menino comenta, como eu posso me engajar em um ato santo sem acesso a armas e nem dinheiro para comprar? Isso aqui são prints reais, tá? Porque a Polícia Federal conseguiu fazer um rastreamento, então eles se enxergam como santos. E essa glorificação, né, que eles entendem que eles fazem, por isso que eles se matam, inclusive, depois, porque eles acham que eles cumprem a missão deles na Terra. E aí isso estimula os outros. E quem que dá esse acesso às armas e esse dinheiro para comprar essas armas? Porque quando a polícia pega, o menino tem, né, eu estava até conversando com o professor Elias, vai pegar, ele tem uma 12 dentro de casa, tem uma arma pesada, que é cara, né, gente? Então, não sai isso. Porque esses grupos, eles são orientados por adultos. Tá? É o mesmo sistema de tráfico de drogas. O Laranjinha lá, ele é uma pessoa cooptada, mas quem comanda é uma pessoa muito mais poderosa. Pode passar. E aí eu só quero chamar a atenção para vocês de como nós, enquanto profissionais da educação, possamos, para que a gente possa identificar algumas questões. A iniciar por esse símbolo que ficou famosíssimo por causa dos meninos de Suzano, que é a Siege Mask. Ela vem de um jogo de tiro,
Outra coisa que eu quero pontuar bem aqui, pessoal, não é o jogo do tiro que faz o menino ficar violento, tá? Isso os especialistas nos mostram. É o contato que ele tem lá dentro. Porque nesses jogos, se o menino quiser, ele pode conversar com pessoas de todo mundo. E ele não vê essa pessoa, mas ele fica conversando, seja no celular ou no videogame. Então o problema é essa conversa que ele tem com essas pessoas, não é exatamente o jogo do tiro, tá? Claro, existe uma relação dele flertar com esse tipo de comportamento? Sim, mas não é isso que vai definir a ação. A ação vem de uma perspectiva de vida que ele vai encarar, onde ele é santo e ele tem uma missão a cumprir nesse mundo. Então, essa máscara, ela ficou muito famosa. Aquele ali é o Guilherme, tá? O menino do massacre de Suzano. Ele entrou com essa máscara. O último menino, lá da Vila Sônia, em São Paulo, também estava com a máscara. Por quê? Eles precisam reverenciar o ataque anterior, homenagear essas pessoas. Isso aqui, gente, eu peguei do TikTok, tá? Se você jogar no TikTok, quem tem aí, se é de máscara, só tem vídeo de menino com essa máscara. Então, eles estão tendo acesso a isso. Isso aqui foi uma pesquisa rápida que eu fiz no Google. Tá? Então, eles têm acesso, tem para vender. Tá? Tem para vender. Então, existe uma glorificação muito grande nas redes sociais, a gente tem que prestar atenção nos nossos alunos. Às vezes, eles podem vir uma coisa dessa. Ainda tem menino que usa máscara aqui, né? Não sei se é porque ele tem medo da Covid ou por algum, né, sei lá, uma ideia de estou tampando minha identidade, mas pode vir a aparecer esse símbolo. Então, se vocês encontrarem isso em alguma sala, comunique, tá? Porque não é uma coisa inocente, isso é intencional, tá? Isso se tornou o exemplo deles, tá? Ou o símbolo deles. Pode passar. E aí, só para citar algumas características desses alunos que a gente tem que estar atento. Geralmente, esses meninos, né, que são propensos a fazer isso, que fazem parte dos grupos, eles têm um interesse muito grande por assuntos violentos. Eles têm obsessão por armas. Eles são muito violentos fisicamente e verbalmente. Eles não... eu já vi muitos casos aqui. O menino, quando entra o André, o Tom, o professor Elias, o Márcio, o Anderson na sala, o menino é um piano. Entra eu, a Silvana, qualquer outra professora mulher, o moleque massacra a gente. Ele não obedece comandos de mulheres, porque ele olha pra gente e vê a gente como inferior. Isso é um sinal importante. Ou o contrário, ele exalta muito as mulheres, porque ele ainda considera essas mulheres inferiores. A agressividade, né, e o uso de expressões pejorativas. Uma coisa que tem me preocupado muito é que está tendo um racismo muito naturalizado aqui na nossa escola. Inclusive, eu acho que a gente tem que fazer uma ação conjunta. Eles ficam se chamando de macaco, de preto, o dia inteiro. E isso são termos, né? Esse ódio ao diferente é a premissa básica para você ser desse grupo, tá? Então, eles fazem esse tipo de coisa dentro da escola. O capacitismo também, que é um preconceito que a gente não fala tanto, mas é um preconceito com as pessoas com deficiência. Nós temos alunos com deficiências aqui na escola e esses meninos sofrem muito com esse tipo de preconceito também. E, claro, a exaltação a ataques. Como esse assunto está circulando muito entre a gente, desconfie do aluno que olha e fala: eu achei até legal. Eu ouvi isso, eu vi aluno achando legal, interessante, só que é um professor. Isso é preocupante. Talvez ele não esteja do grupo, mas ele é vulnerável a entrar no grupo desse. Tá? Então a gente precisa fazer esse monitoramento, é muito importante, porque às vezes isso está nos nossos olhos e a gente não consegue enxergar. Pode passar, Tom. E aí, né, por que as pessoas jogam tanto no bullying? Porque essas pessoas, geralmente, elas têm problemas, assim, de autoestima, de ser inserido na sociedade, eles têm problema de socialização. Mas essa socialização não é porque as pessoas os excluem, é porque eles se acham demais superiores para estar no meio das pessoas. O resto, para ele, é barato, ele é superior. Então, eles têm problema, assim, com autoestima, eles têm ideias de perseguição, tá? Eles sempre estão se achando perseguidos pelas professoras, pela coordenadora. Eles têm obsessões, então eles são pessoas obcecadas, eles obcecam uma pessoa. Eles são narcísicos, eles têm traços de grandiosidade. Às vezes aquele menino que é muito legal, muito bacana, muito lindo, com uma autoestima muito plena, é uma pessoa narcísica. E esse narcisismo, né, essa ideia da grandiosidade vem da ideia dele se achar superior de alguma forma. Eles se acham... eles têm um senso de direito deturpado, então violência se resolve com violência. Não, eu vou resolver, chego lá com a faca. Né? Eles têm esse senso de justiça. A bipolaridade, o menino tá super legal, do nada ele vira chato. Tá? Achar interessante, né, ideologias como o nazismo. Nós temos muitos casos disso, o menino fica desenhando suástica na aula,
o menino acha legal, não, Hitler tinha que ter matado mais mesmo. Eu já ouvi esse tipo de fala, vê aquelas cenas do Holocausto e acha que isso não faz nada, né? Essa exaltação a esse tipo de ideologia também é preocupante. A frieza, a indiferença, quando eles falam que eles não têm propósito de vida, eles são vulneráveis, tá? A ser cooptado, fazer um ataque que pode ser suicida. Essas revoltas sem causa e pessoas que são muito especialistas nos computadores, tá? Esses meninos que sabem mexer, não, professor, eu sei travar zap, eu sei jogar, eu sei acessar, eu sei derrubar o Wi-Fi. A gente tem uns meninos aqui assim que eles conseguem roubar o Wi-Fi, eu não sei como. Mas é porque existe um certo conhecimento aprofundado das tecnologias. Isso também é algo a observar. Pode passar. Estou acabando, viu, pessoal? E por que eu acho importante a gente fazer esse trabalho? Porque isso, inclusive, está nas nossas atribuições referente à nossa Base Nacional Comum Curricular. O respeito e a valorização à diversidade, ela é uma premissa da BNCC. Então, nós, enquanto profissionais de educação, nós precisamos, sim, valorizar, respeitar as individualidades, as diversidades. Então, está vendo um aluno sendo preconceituoso na sala? Faça, né, um trabalho, uma ação conjunta, vamos respeitar a questão da gestão democrática da escola, trabalhar principalmente na questão da desinformação. A gente tem que estimular o pensamento crítico dos meninos, tá? Como uma competência socioemocional da nossa BNCC. Então, cuidado com as fake news. Às vezes a gente, no nosso desespero, leva informações falsas para dentro da sala de aula. Vamos trabalhar nisso, mostrar para eles a importância de se julgar se aquilo é fato ou fake, tá? E observar muito, pessoal, as mudanças comportamentais bruscas. Porque quando eles se encontram nesses grupos, eles tomam força para ficar mais agressivos ainda. Então, isso é algo a ser observado. E, principalmente, vamos estimular a cultura de paz. Então, eu não estou falando daquele aluno que é brigão com o amiguinho. É aquele aluno que olha para a escola e acredita que isso aqui só serve para juntar pessoas inferiores a ele. E por que a escola também é um locus de ataque, né? Só fazer esse último apontamento. O nosso magistério no Brasil ele é feminino. O índice de mulheres no magistério é muito superior. Então, aqui é o foco. Porque se eles odeiam mulheres e acham que mulheres não deveriam existir, as professoras são bom, né? E aí essa revolta vai crescendo, essa ideia vai se constituindo. Então, desde 2019, com o massacre de Suzano, nós estamos mais atentos, né, os especialistas, a Polícia Federal, em relação a esses grupos. Só que agora tem um problema. Eles furaram a bolha da Deep Web. Eles estão no Instagram, no TikTok, no Facebook e no Telegram. O Telegram ele é tipo um WhatsApp, só que mais difícil de acessar e de tirar criptografia. Então, eles conseguem compartilhar muita coisa errada lá. Então, por isso, assim, era para ter sido, né, uma explicação mais ampla, mas é só no sentido, eu não quero aterrorizar, a ideia não é polemizar e criar mais terror, mas sim criar consciência, porque a gente tem medo do que a gente não conhece. E agora vocês entendem que isso tem um fundamento, não é porque o aluno, um dia ele acordou e falou, vou fazer isso. É uma ação de grupo que leva muitos anos, tá? Então, quem quiser acessar, esse relatório ele é disponível na internet, tá? Ele foi feito por especialistas, e ele explica tintim por tintim desses grupos extremistas entre os nossos jovens. Obrigada, atenção. Desculpa atrapalhar aí o momento das aulas.